Paz, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional. Este momento onde nós estamos dispostos, abrimos nosso coração para ouvir Deus falar. Hoje eu quero falar com você sobre deserto. Muito se fala sobre deserto, porque na verdade temos muitas aflições nesse mundo. E por que nós temos que entender o que, por que e para que Deus permite o deserto? Hoje vamos meditar nessa palavra e eu quero começar com vocês dialogando e meditando que deserto é um lugar de preparação. Não é castigo, não é Deus te punindo, é um lugar de preparação, é um treinamento, um crescimento espiritual. É também um lugar de provação, onde Deus testa seu povo para poder aperfeiçoá-lo, para ver onde reside o seu coração. Deserto é o lugar que Deus usa para preparar o seu povo. Deserto é difícil, sim. Mas é o lugar onde Deus te prepara, é o lugar onde Deus te forja, é o lugar onde o Senhor te prepara e não te prepara só para viver uma vida de liderança maravilhosa na igreja, no trabalho, na sociedade, mas Ele te prepara para uma vida com Ele e eternamente com Ele na Nova Jerusalém. O deserto forja a gente para isso na realidade. A gente se aperfeiçoa em Cristo e se aperfeiçoando em Cristo, tendo mais de Cristo, sendo mais parecido com Cristo, a verdade é que daqui a algum tempo nós estaremos com Ele. E é para isso que Deus nos prepara. Amados, os desertos fazem parte da vida cristã. Pois é por meio dessa fase de deserto que nós amadurecemos na fé. No deserto, nós estamos completamente vulneráveis. Precisamos nos abrir, ser vulneráveis, depender completamente de Deus. E quando nós aprendemos a fazer isso, Deus faz milagres. Deus vem com a sua provisão em nosso favor. Veja o que diz a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 1, no verso 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Veja o que mais nos diz a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 4, no verso 1, a seguir. Foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foram 40 dias de jejum e oração. Veio o inimigo, o tentou, mas em nada Jesus pecou. Assim nós vemos João Batista, Jesus sendo levados ao deserto para serem capacitados para a obra que o Senhor teria com eles. Então, do mesmo modo, para nós, o deserto, para nós cristãos, é um lugar de santificação, de colocar as coisas em ordem dentro de nós e fora de nós. Especialmente, queridos, o deserto é um preparo para fazermos a nossa missão, o nosso chamado, assim como foi com João Batista, como foi com Jesus. Não tem como alguém ser enviado pelo nome do Senhor e não passar pelo deserto, pois o deserto é o lugar onde nós vamos nos santificar, colocar tudo em ordem, as nossas prioridades, ver de quem realmente nós queremos depender. Isso não é algo que nós fazemos sozinhos, mas é com Deus, porque ali no deserto é um momento em que nós encontramos a Deus, somente a Deus. Deus está disposto a nos ajudar, pois ali nós ouvimos a sua voz, a sua direção, ali o conhecemos, principalmente o poder da palavra do nosso Deus, pois com a palavra de Deus
tudo vai se colocando em ordem e é através da comunhão com Ele que eu e você fluímos em adoração, em santificação, para cada dia sermos um tabernáculo vivo e totalmente dele. Aleluia! Queridos, estar no deserto não é fácil, mas a nossa postura, a nossa disposição no deserto é fundamental. Pois aquele que não teme a comunhão com Deus, mas decide estar com Deus, somente com Deus, ser um santuário santificado a Ele, se dispondo todo o seu corpo para ser templo do Espírito Santo, buscando a santificação e amizade com o próprio Deus, esse será aprovado por Ele. É no deserto que Deus vai fazer um caminho para nós entendermos o que realmente vem dele, o que agrada a Ele. Pois ali Ele permite, Deus deixa que rompa a sua luz em nossas vidas, para que nós vamos nos fortificando, para que nós vamos nos fortalecendo em espírito, pois ali Deus permite que o Espírito guie nossas vidas, que guie nossos passos, que administre a nossa vida. E assim, meus amados, quando nós temos essa dependência total dele, nós vamos conhecer a voz do nosso amado. Nós vamos saber em que está o seu coração, o que Deus tem planejado para nós. Então, se torna a voz daquele que clama no deserto e segue a anunciar tudo o que preciso para preparar o caminho ao Senhor. Porque é Ele que rompe, é Ele a luz que rompe as trevas do nosso ser, é Ele que vem em nosso favor, é Ele que está do nosso lado quando o inimigo nos tenta, e Ele nos liberta de toda maldição e de toda ação maligna que tenta roubar a nossa salvação. É lá no deserto, como Jesus, como João Batista, que nós vemos a mão poderosa de Deus sobre nós, nos livrando, nos tornando maduros. Meus irmãos, o deserto é um lugar de preparo para que as coisas fiquem em ordem, para nós sabermos quem nós somos em Deus, porque nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer maneira, e também não é de qualquer maneira que nós podemos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Não. Nós vemos que João Batista ficou no deserto, como eu li para vocês ali em Lucas 1, no verso 80. Cresceu, se fortaleceu no espírito ali no deserto, para que depois disso ele aparecesse publicamente a Israel e anunciasse a vinda do Messias. O que quer dizer isso? Que João Batista foi para o deserto com a permissão de Deus, cresceu, se fortaleceu no Senhor, pois é ali no deserto o lugar onde Deus fala conosco, onde conhecemos a sua voz, onde conhecemos os seus planos, onde somos tratados por Ele para que possamos estar equilibrados e não viver na nossa carne, mas no Espírito. Oh, aleluia! Ele deveria estar bem alicerçado com Deus, pois grande era a sua missão, e somente aquele que é escolhido do Senhor para uma grande obra passa longos tempos no deserto, não pela rebeldia, mas porque Deus está ensinando essa pessoa a se santificar, a crescer, a ser forte em Deus, para que realmente seja preparado, corajoso, para que tenha intimidade com Ele e nunca volte atrás. Amém? E quem vence esse período no deserto
é aquele que entende que o deserto é tratamento do Senhor. É a escola de profetas, pois o campo é aberto, larga é a escolha. E quando deixamos Deus tomar o controle da nossa vida ali no deserto, e mesmo diante das tentações, diante das portas que o inimigo abre e aquilo que ele nos oferece, então se nós permanecemos firmes em Deus, então Deus percebe que nós estamos buscando a santificação. Aquele que persevera, ele não volta atrás. Ele não olha para os prazeres do Egito, mas ele segue firme, ele segue forte em Deus, até que ele escute o comando de Deus dizendo que agora é o momento de saída do deserto e tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia! Oh, glória! Enquanto as lutas não acabam, temos que aprender com elas. São lições preciosas para fazer a obra do Senhor, para que avancemos no nosso ministério, na nossa família, porque é ali que Deus nos ensina por meio do sofrimento, para que os nossos olhos passem a ser abertos e assim nós possamos ver, através do deserto, a nossa fé ficando mais forte. E ali nós percebemos que podemos ficar firmes, inabaláveis na rocha. É ali que o Senhor nos possibilita elevar os nossos níveis, a estarmos mais fortes. As nossas forças já não são as mesmas e nós recebemos amadurecimento em nossas emoções. É grande o agir de Deus em nossa vida no deserto. É necessário, é preciso. Se nós quisermos avançar para novos níveis, novos patamares, nós precisamos desse tempo. Outra coisa que o deserto nos traz e que podemos ver de uma forma mais íntima é o que Jó falou. Senhor, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Oh, glória! É lá no deserto que vemos a manifestação sobrenatural de Deus. E com Cristo foi do mesmo modo. Cristo, antes de iniciar o ministério, passou pelo deserto, pois o deserto define quem nós somos. Se somos de Deus e procuramos o caminho da santificação e da verdade de Deus, ou se somos do diabo, apenas seguindo prazeres deste mundo, ofertas deste mundo, ofertas que o diabo nos oferece. Mas se deixamos Deus nos guiar ou nos conduzir, se deixamos Deus ser o centro das nossas vidas, então nós estamos sendo preparados pelo Senhor. Mas é lá no deserto que nós vamos entender os dons, habilidades. Se realmente nós estamos dispostos a usar para a obra de Deus aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Que nós possamos entender a maneira correta de seguir o caminho de Deus e não nos afastarmos do caminho do Senhor e seguir Satanás e depois cair da mesma maneira que Satanás caiu. É no deserto que Deus vai nos ensinar tudo isso, todas essas lições para nós. Assim como Cristo, que passou pelo deserto, foi tentado por Satanás e Cristo o venceu pela palavra. Justamente que deserto é lugar de pôr as coisas em ordem, de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus de capa a capa.
E é no deserto, então, quando nós estamos procurando essa santificação e a comunhão com Deus, como Cristo fez, venceu o inimigo diante de todas as portas e ofertas que ele ofereceu. Ali nós vemos que Cristo rejeitou todos os destinos que o inimigo apresentou para ele, mas ele permaneceu firme com o seu destino, com o seu propósito, com a missão, com o plano que Deus tinha para ele. E é isso que Deus espera de nós. É assim que tem que ser o deserto para o cristão crescer em Deus, para dizer ao inimigo seu lugar, que é longe dele, que é debaixo dos nossos pés. O nosso lugar é com Deus, cumprindo o que Deus tem para nós. Queridos, no deserto você não está só. Jesus está bem ali, desejoso em se manifestar, em te conduzir à realidade de filho, herdeiro das promessas de Deus, brilhar a sua luz sobre você, desfazendo todas as mentiras que te impedem de caminhar para o seu destino profético. Olha esse texto que está em Oséias, no capítulo 2, no versículo 14 e 15. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao seu coração. E dali lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito, do dia em que saiu definitivamente do Egito. Portanto, meu irmão, minha irmã, não tenha medo deste lugar. Convide ele para um lugar de segredos, de mistérios. Desfrute da pessoalidade de oração, do embarque no deserto mais profundo que a sua alma é capaz de abraçar, porque ali Deus te sustenta. E quando você sair dali, você estará em outro nível de intimidade com Deus. Saiba que você é mais do que vencedor em Cristo, porém a vitória virá após a luta. Deixa Deus te prosperar e te preparar nesse deserto, porque o preparo é para grandes conquistas. Amém? Amado, saiba que o deserto é um lugar de temor a Deus, de vermos a sua glória sendo manifestada em nossas vidas. Um tempo de formação do nosso caráter, de estarmos firmes em Deus e de renovação das nossas forças. Não se abale, não seja levado por suas emoções, mas confie no Senhor. Mesmo que a sua vida tenha sido difícil, dolorosa demais, onde você pode ter sido rejeitado, traído e até mesmo nunca tenha sido abraçado ou tenha ouvido um "eu te amo" de quem você mais esperava. Independente do que você viveu até aqui na sua história, saiba que você é amado por Deus e Ele tem um grande propósito para a sua vida que vai muito além do que você pode sonhar ou imaginar. A partir deste momento, não permita mais que as circunstâncias limitem você, mas busque em Deus seu verdadeiro propósito. Permita que o Pai troque a dor pela alegria, o choro pelo riso, e assim como Davi, seja preparado para vencer grandes batalhas e cumprir o seu propósito nesta geração. Amém? Abraços de quem já saiu de um enorme deserto, mais forte, mais capacitado.